Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Aqui é o Nada Trivial. Hoje é segunda-feira, então você já sabe, tem Inspiring Brains no ar, aquele quadro que eu entrevisto pessoas que já incorporaram a neurociência à sua vida para te inspirar a fazer o mesmo, não é isso? Você sabe que esse quadro também é um podcast, então vamos chamar a vinheta que daí a gente começa a nossa sequência. Olá, seja bem-vindo. Aqui é o Inspiring Brains, o seu podcast de neurociência aplicada. Mais uma pessoa incrível aqui nos dando a oportunidade de conhecer sua trajetória na neurociência e como que essa aplicação está se dando. Eu tenho o prazer de trazer aqui uma aluna do curso de pós-graduação, uma ex-aluna, que agora já é uma especialista em neurociência, Mariana Colossal, ou Colossale. Colossal. Tá Todo bom, mundo. minha querida, seja muito bem-vinda aqui ao Nada Obrigada. Trivial, ao Inspiring Brains. Obrigada. Prazer te receber. Obrigada. Você também já teve a oportunidade de trabalhar com a gente em outros projetos, né? Já. Primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui. É uma honra estar aqui ao seu lado. E a gente já fez alguns projetos juntos, né, aqui na Inédita. Mas acho que eu queria começar contando como que foi a minha trajetória para inserir na neurociência, né? Acho Perfeito, muito bom, muito bom. Que vai ser Me interessante. conta, então, a jornada até você achar que, puxa, acho que vou fazer um curso de neurociência. Então, foi muito maluco, assim, porque eu comecei a trabalhar numa escola, né? Antes de começar a fazer a faculdade de pedagogia. E aí eu trabalhava no berçário, com bebês pequenininhos, nenenzinhos. E aí, desde lá, eu já ficava curiosa em como que se dava aquele desenvolvimento daquelas crianças, né? E aí a gente recebia alguns cursos, né? E aí todo mundo começava a falar sobre as etapas do desenvolvimento. Olha, com 6 meses a criança faz isso, com 8 meses é um tal marco, não sei o quê, mas eu ficava assim, caramba, o que que acontece realmente, né, no desenvolvimento cerebral? Que chave é essa que todo mundo fala que vira, né? Para essa criança se desenvolver e crescer. Aí eu fui fazer faculdade. Aí eu falei, não, realmente é isso que eu quero, eu vou fazer pedagogia. Que idade que você foi para a faculdade? Eu tinha 20 anos. Tinha 20 anos, né? E aí fui fazer faculdade, eu já tinha a Manuela, minha filha, fui mãe com 18, 19 anos, eu ia fazer 19 anos, eu ganhei a Manu. E aí eu já tinha aquilo também, sabe? Assim, né? Tô aqui criando a Manu, o que que tá acontecendo? E aí fui trabalhar tive essa oportunidade para trabalhar nesse berçário, e aí realmente minha curiosidade ficou ali, eu fiquei intrigada, realmente, sabe? Aí, depois de um tempo na faculdade, eu falava assim, gente, mas aqui não é nada disso do que eu esperava, né? Saber realmente sobre o desenvolvimento. Aí você estuda lá um monte de teoria e não sei o quê, aí você chega na prática, você fala, ai meu Deus, né? Mas tudo bem. Serve, né? Claro que serve para nossa formação, muito importante, mas eu continuava intrigadíssima o que acontecia. Aí eu fui trabalhar com crianças mais velhas, né? Fui trabalhar com pré-alfabetização. E aí lá eu realmente me encantei nessa faixa etária, porque é uma faixa etária muito gostosa. E aí lá foi quando a gente começou o pré-silábico, silábico alfabético, e eu falava, gente, mas como é que pode isso do nada? Hoje, Nada hoje a criança não tá lendo, amanhã pronto, lê, né? Ou se não, fazer um nome de forma espelhada. E assim, sabe, essas coisas realmente me deixavam realmente muito intrigada. Aí, depois, com o passar do tempo, eu terminei a faculdade e eu falei, preciso ir atrás disso aqui, preciso estudar. Aí eu comecei a ver uns vídeos no YouTube, te encontrei. Isso em meados de 2016, eu acho. Entregando a minha idade, obviamente. Por aí. De forma completamente indelicada. E aí em 8 2016... anos atrás. Por aí, assim. Aí em 2016, se você já falava sobre neurociência e educação, já tinha uns podcasts, alguns
Podcast não, acho que era na verdade, não era podcast, não era nesse formato, eu não lembro mais. Eram umas lives. Eram umas lives, e aí as pessoas te convidavam, e aí ficava naquele formato, assim, né, que você gravava a tela do computador, e aí um de lá, um de cá, falando e tal. E aí, quando eu escutei falar, eu falei assim, gente, é isso que eu quero. É sobre isso que eu preciso aprender. E eu acho que isso vai me dar muitas respostas. E aí eu vim atrás da Inédita e fiz um curso com você, que eu não lembro mais se era Neurociência e Educação ou se era o Neurociência para Todos. Eu realmente acho que era o Neurociência Aplicada à Educação. Porque o Neurociência para Todos nunca foi presencial, né? Ele Então sempre era foi um o curso Neurociência online. para Aplicada à Educação, que era alguns finais de semana, eu não me lembro mais, assim, quantos, acho que eram 2 ou 3 finais de semana que a gente Você ficava. dava com a Marília. Isso. Aí eu conheci a Luciana também, né, a Fono. A Luciana Costa, Luciana Costa. eu e a Marília. Isso. Boa. E aí eu fiz aquele curso, eu lembro até de algumas pessoas, acho que era numa outra casa aqui perto, né, que a gente tá nesse estúdio. E aí eu lembro que aquilo ali foi renovador pra mim, sabe? Eu Que falei, louco, né? gente, é isso realmente que eu quero. E você sabe que ainda tem algumas coisas que você falou naquele curso que eu carrego isso em mim, na vida ainda. Que louco. Que, por exemplo, a gente não sabe nada sobre emoção, né? Antes de conhecer realmente a neurociência, antes de conhecer realmente o que acontece dentro do nosso cérebro, a gente não sabe nada. Quando a gente vem para a neurociência, que a gente fala assim, né? Poxa vida, isso aqui que é emoção, isso aqui que é sentimento, então os dois são diferentes. E isso daqui que é o que dá a valência do que eu tô sentindo junto com as minhas memórias e tal. E aí você teve uma fala que você falou assim, professores, vocês que estão aqui hoje, que vocês lidam com educação, que a sua fala sempre foi muito boa, assim, com os professores, né? Isso sempre me encantou muito. Você falou assim, vocês são maestros em sala de aula. Aí eu falei, Sabe aquele, até me arrepia assim até hoje. Eu falo, é isso, é exatamente isso. E aí eu falei, eu sou maestra dentro da minha sala de aula. Olha a importância disso da gente realmente na vida de um aluno. Olha isso. E aí eu falei, realmente, nós somos maestros, tal. E aí eu até te contei isso fazendo a entrevista para entrar na pós, que quando eu saí daqui, eu saí tão desnorteada, tão encantada, que eu errei o caminho da minha casa. Você lembra disso? Eu dirigindo no automático. Perdida na vida. Perdida na vida. E engraçado que, assim, caminhos que você faz todos os dias, porque eu trabalhava aqui do lado. Então, eu sabia esse caminho de cor e salteado, realmente naquele automático, aquele dia que você dirige e não sabe quando você chegou em casa. Mas nesse dia eu tava tão desnorteada que eu perdi o rumo da minha casa. Significativo. Muito significativo. E aí eu falei, bom, então vou fazer a pós, né? E aí depois, acho que uns 2 anos depois, eu consegui entrar na pós, acho que em 2018, se eu não me engano, 18? Acho que foi em 2018, 17, 18, já não me lembro mais o ano. E aí, Qual assim... que é a sua turma? 9? A 2? A 2? Não, a 4. Acho que é a 4. É a mesma turma que a da Karina. Eu não lembro. É a 4, né? A 4. Então, foi bem no comecinho, 4 assim. Você entrou... Daqui a pouco eles me contam aqui, ó. Daqui a pouco eles me dão Eu acho uma que foi dica. 2018. Vamos ver se eles sabem. Eu acho que foi 2018. Acho que é antes. É? Porque... Ah lá, ó. 2018. 18. T4. É isso mesmo. Muito bom. E aí, Carla, quando a gente entra, assim, na pós, né, na neurociência... Eu que sempre fui da humanas, eu que fui pra lá, assim, na faculdade de medicina da Santa Casa, eu achei que eu não ia dar conta. Porque, assim, realmente bagunça a cabeça, sabe? Você fica meio... Eu não sei se eu acho isso bom, sabe? Não, eu acho isso ótimo. Eu acho isso ótimo, porque eu acho que a gente sai de uma linha, sabe assim, você sai do seu comodismo, você sai do seu lugar ali, que você tá todos os dias. E aí Essa turma 4, agora me lembrando, é uma turma lotada. Não tinha espaço pra ninguém.
Lotou, foram 3 turmas que lotaram, a 3, a 4 e a 5, que saía gente pelo ladrão. Daí começou a pandemia, mudou tudo, né? Uma pena. Uma pena. Mudou tudo mesmo, no sentido amplo, assim. As pessoas mudaram a forma com que elas encaravam uma formação de especialização e tal, porque começou a ter muita oferta de especialização online e as pessoas, de fato, acharam que aquilo era um substituto, né? A gente até desenvolveu agora a nossa pós-neurociência aplicada à educação é online, apenas online. Mas fizemos daquele jeitinho que você conhece. Né? Ainda bem, né? Ainda bem, as nossas aulas de anatomia são inesquecíveis. E aí, assim, quando a gente, então, cursando, né, todos os sábados, enfim, eu achei que minha cabeça ia dar um nó. Principalmente quando a gente fala sobre consciência, sobre inconsciente, e aí aqueles, né, aquilo ali Aquela realmente... pegada da mente, aí, aquilo é brabo, né? Aquilo ali, realmente, acho que vocês fazem de propósito, assim, sabe? Pra já dar pra dar um choque na pessoa. Quem conseguir passar por aquilo. Exatamente. Não, eu tô brincando. É que a gente acredita piamente que vocês precisam dessa reflexão até para poder seguir, né? Não, mas eu acho muito importante isso, assim, de verdade. Eu, como professora, que é o que eu estou falando para você, assim, eu como no lugar, que eu nunca fiz nada voltado para ciência. Minha área sempre foi humanas. E você tá ali dentro de sala de aula todos os dias. E você ir para uma outra realidade que foi essa pós, porque quando eu encontrava as pessoas assim que tinham feito outras especializações, como biologia, esses professores mais específicos dessa área, eles não tinham tanta dificuldade. Mas quem tá vindo, assim, da pedagogia, realmente você fala assim, caramba, é outro mundo. É outro mundo. Te abre muitas portas. Muitas, literalmente. Pra vida também. E aí, depois, né, da pós, a gente teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos incríveis juntas, né, que foi um trabalho de funções executivas, e aí eu conheci sua equipe maravilhosa, que a gente estreitou os laços e a gente carrega uma amizade até hoje, né, com as meninas. E ali foi realmente, assim, onde que a gente coloca as coisas pro dia a dia, né? E aí, ainda em sala de aula, eu tentava colocar a neurociência ali para responder as minhas perguntas. Ela respondeu todas as minhas perguntas. Isso é... Né? Ainda bem. Porque se você dissesse para mim, não, eu fiquei lá 1 ano e meio me arrebentando, saindo exatamente do mesmo jeito. Ela respondeu, e assim, eu estudo muito ainda, né, neurociência, do que eu consigo, na verdade. Mas é engraçado porque quando eu tava cursando, eu tinha um anseio, assim, sabe, uma vontade de falar assim, o mundo precisa saber sobre isso. Eu tô aqui até hoje com essa história. Eu falei assim, acho que essa realmente vai ser minha missão de vida. E aí, continuei dentro de sala de aula por alguns anos, né, até 2022, e aí por uma questão do universo, enfim, acho que quando a gente tem um desejo muito grande, isso é levado, né, o universo conspira ao favor. E aí eu tô trabalhando agora numa editora, né, no Grupo Ela Editorial, e a gente tem, assim, essa oportunidade realmente, e eu consigo levar a neurociência para frente. Para muitas pessoas, assim. Legal, me conta mais. Dentro do grupo, né, a gente tem algumas formações de professores. E aí a gente trabalha com literatura, e veja só que engraçado que é a vida, né, que realmente como as coisas vão tomando forma, assim, conforme você sonha, conforme os seus sonhos. Eu lembro que eu estava conversando com a Vanessa um dia, e a gente estava no final da pós, e a Vanessa que já participou aqui do quadro e que hoje trabalha com a gente na ela era da minha turma, a gente conversava bastante, assim, e eu lembro que ela falou assim, o que você quer fazer depois daqui? E eu falava, eu quero dar formação de professores de neurociência. E aí ela falou assim, tá, mas todo mundo quer fazer isso. Como que você vai fazer isso? Eu falei assim, eu não sei, mas eu vou dar. Eu falei, ela nem sei se ela lembra disso, mas eu falei assim, eu não sei como que vai acontecer, mas vai acontecer. E aí, depois de 2 anos, né, eu entro na editora, saio de sala de aula, sempre ali na educação infantil, para alfabetização.
2 anos depois, a minha escola passa por um processo de venda, e eu lembro até hoje você falando que os grupos grandes iam engolir as escolas pequenas. E foi exatamente isso que aconteceu. A minha escola foi engolida por um grupo grande que sucateou realmente a educação. Nem sei se eu posso falar isso aqui, Pode mas falar o que você enfim. quiser. Esse canal é um canal livre, sem amarras com ninguém, sem patrocinadores. Muito bom. E aí, eu lembro que isso, assim, sabe, doeu muito, né? Ver todo o nosso trabalho indo por água abaixo, enfim, né? A gente foi vendido e tal. Mas aí encontrei esse trabalho nesse grupo, né? Nessa editora. E aí foi como eu estava contando até para o pessoal lá fora. Esse grupo é um grupo novo, mas muito preocupado com a educação, né? Legal. Preocupado, assim, em levar literatura de qualidade para as crianças, né, das redes municipais. Então, a gente atende aí mais ou menos a uns 70 municípios do Brasil todo. Então, eu levo uma vida nômade hoje, mas eu levo neurociência. Maravilha, maravilha. E E para todos, tipo, Nordeste, Norte, sim, Centro-Oeste, sim, espalhadão. sim, espalhadão, Brasil afora. Legal, muito E legal. aí, assim, dentro desses livros de literatura, né, a gente faz a formação com os professores, né, para falar sobre os livros de literatura. E aí você E aí eu pego, né, já aproveito ali e falo assim, opa, o que dá para eu falar de neurociência aqui? Então, eu já começo a minha abordagem com os professores dando curiosidades, falando com eles assim, vocês sabiam, né, que a gente não tem uma área específica para leitura no nosso cérebro? E aí todo mundo já fica assim, Como assim? como assim? Né? Legal. É muito legal, porque todo mundo... Teve uma vez, a primeira vez que eu tava fazendo isso, eu lembro que eu tava numa sala, não tinham muitos professores, tinha uns 30 professores. Só que eu não tinha preparado falar isso. E aí eu falei, eu vou falar, vamos ver o que que dá. E quando eu falei sobre isso, sabe quando a atenção volta pra você assim? E aí eu falo, gente, tá tudo bem? Não, continua, a gente quer falar mais, quer saber mais sobre isso. E aí quando eu cheguei em casa contando pro meu marido, né, sobre como que tinha sido, e aí ele falou assim, eu acho que você poderia falar sobre isso. Porque são curiosidades que as pessoas não sabem, e eu acho que é uma Mexe, chama oportunidade. atenção. É uma oportunidade. E aí eu vi isso realmente como uma janela, né, Carla, para poder levar a neurociência para. Porque eu acho que realmente, assim, quando você fica sabendo sobre isso, formação com os professores, eu acho que realmente te abre portas, né? Então, quando a gente conversa, por exemplo, da leitura, da escrita espelhada com as crianças, quando a gente está falando sobre esse desenvolvimento, às vezes eu levo isso nas formações, os professores também ficam, assim, encantados, falam assim, caramba, então é porque usa o neurônio espelho para leitura e tal, então... E aí, quando eu falo também que cada um, né, a gente tem 5 áreas no nosso cérebro que a gente usa para fazer a leitura, enfim, então realmente são processos que são difíceis para a criança, então todo mundo, assim, sabe, fica realmente muito, muito atento, né, sobre isso. Dá uma compreensão de processo, né? Sim, Porque fica parecendo mágica, né? E mas mágica não. é difícil da gente fazer. O processo a gente Exatamente. faz, agora mágica é um pouco mais complicado. É. E aí, depois, eu abordo também algumas questões, assim, de como que a gente pode realmente trazer a literatura para perto dessas crianças de hoje em dia, quando a gente tem o celular como um rival dentro de sala de aula. Total. Então, aí levo, né, algumas estratégias de como que a gente pode fazer, pela perspectiva realmente da neurociência, como que a gente pode intuir essa leitura, né, trazer essa curiosidade para as crianças poderem ler o livro físico. Sim. Né? E aí eu também trago algumas perspectivas de benefícios da leitura, porque não adianta só a gente falar que a gente precisa ler, né? Ah, por que eu preciso ler? Por que o adolescente vai falar, por que eu preciso ler? Ele não vai ler se a gente não trazer alguma questão, assim, por exemplo, de trazer um conteúdo que aproxime ele no sentido de que ele goste daquilo, né? Que tenha uma proximidade, que ele faça uma referência com alguma memória ou de algo que ele goste. Então, a gente pode trazer realmente a leitura desta forma, Sim. né? Para trazer ele para perto e para que ele queira ler realmente, né? Essa leitura de fruição, Sim, né? sim, muito bom. Então, levo assim alguns E você já fez aspectos. algum trabalho, por exemplo, com os pais?
também nessa pegada? Ou a editora tá só com os professores? Porque podia ser interessante, né? Por enquanto, a gente tá só com os professores, né? Mas eu levo na formação dos professores alguns artigos científicos, né? Alguns resumos de artigos científicos que comprovam realmente que a leitura, quando os pais conseguem ler com seus filhos, é muito mais benéfico, tanto para Então estreitamento de laços, você enfim. provoca os professores para que eles Provoco, façam para que essa eles ponte. possam ser essa ponte Nossa, realmente, né? muito bom. E aí, assim, realmente é um sonho que foi concretizado a partir realmente da neurociência, né? Após, com certeza, abriu realmente esse mundo para mim. E aí, quando eu penso, assim, em quantidade, por exemplo, eu estava num município, pela Elo, município de Araruama, Rio de Janeiro. Lá eu dei uma formação para mais de 300 professores. Nossa. E aí, quando a gente pensa assim, 300 professores, quantos alunos 10 mil, né? que a gente não atinge? É tipo isso, né? 10 mil. Na verdade, ali foram mais de 20 mil alunos. Caramba! Porque eles eram professores de salas de leitura. Né? Entendi. É um município bem grande ali na região dos Lagos do Rio de Janeiro. E aí, assim, é um pouquinho... Mas veja, é um pouquinho do que? 20 mil pessoas, né? Eu estava aqui, enquanto você falava, wondering, né? sobre o impacto que o trabalho que a gente fez teve em você. E, obviamente, é um impacto muito menor, porque a gente tinha turmas com 40, 50, às vezes tem 100 alunos agora no curso online e tal. E o espaço que você está alcançando, ainda que, óbvio, seja uma formação menor, ela tem menos profundidade, mas ela tem maior alcance, não é? Sim. E sim. a depender do tipo de pergunta que você fizer, você tem a faca e o queijo na mão para provocar esses professores para irem além, né? E a ideia é realmente essa, assim, é provocar para que eles possam fazer o melhor para os nossos alunos, né? Muito Porque legal. eles têm, assim, eu vejo, assim, sabe, Carla, os professores são a nossa ponta, né? É a partir deles que a gente pode mobilizar que essas crianças possam sonhar. E, na verdade, a isso, gente né? precisa permitir que eles voltem a sonhar, né? Também. Porque tem muito professor que está desacorçoado, né? Sim. Pela própria condição social que os professores hoje estão colocados, né? A sociedade está muito reativa a essa figura do professor, não reconhece mais o valor que esse profissional tem no impacto, né, no desenvolvimento de sociedade. E, pô, já não ganha bem. já tinha ali uma ideia meio vocacionada, né, para essa atividade. E aí não tem a reciprocidade que ele busca nas relações com a sociedade. Só um estímulo desse, né? Só uma energia nova mesmo, que faz a gente perder o caminho de casa. E é o que eu sempre... Uma coisa, assim, que eu sempre converso com os professores quando eu tenho oportunidade e que eu vejo diferença, assim, também, é quando nós que vamos conversar com os professores, eu acho muito interessante isso, que nós precisamos falar de igual para igual. A gente nunca pode chegar num lugar... Porque eu tinha muito isso, sabe? Quando eu estava ali em chão de sala de aula... E às vezes a gente recebia algumas pessoas que iam falar com a gente sobre educação e tal. E sabe quando você começa a escutar e você fala assim, esse cara não sabe o que ele tá falando. Ele não tem a menor ideia do que é você ter 23, 30 alunos dentro de sala de aula para alfabetizar, sabe? Então, eu acho que a conversa precisa começar por aí também. As pessoas precisam saber o que acontece dentro de sala de aula, né? Dessa experiência para Ter essa experiência realmente de chão ali e falar assim, olha, eu sei que tem coisa que não é possível de fazer. E tem coisa que é possível. Sim. Né? E vamos tentar fazer o possível, porque aí, se você elabora um negócio gigantesco na sua cabeça para você aplicar ali em sala de aula e você não consegue, você vai ficar super frustrado, você não vai tentar mais. Sim, sim. Né? E com agravante, né? Quando um processo complexo é interrompido, ele não alcança lugar nenhum, né? Então, às vezes, é melhor você ter um objetivo menor, que você vá até o fim, do que você construir uma coisa que... Eu acho que, às vezes, os sistemas de ensino fazem isso com os professores, né? Ah, com certeza. Com certeza. Porque eles criam ali uma ideia, vendem essa ideia,
Só que quem vai para a sala de aula aplicar é o professor, né? Exatamente. E muitas vezes também eles não permitem que a criatividade seja usada ali, sabe? Então, às vezes as coisas já vêm muito Mas deixa eu te fazer pronta, uma né? pergunta, então, em relação a isso, né? Vamos Porque eu lá. sempre, não, eu sempre me questiono isso bastante. Tipo, o professor que recebe o material mastigado, vai, de um sistema de ensino, ele acaba não achando, ele no final não acha que é melhor largar a mão mesmo no sentido de que vou fazer o que estão mandando eu fazer aqui e isso é mais fácil para mim? Ou todo professor você acha que tem vontade de ter autonomia em sala de aula e modificar as coisas e fazer do jeito dele? Como é que você sente isso? Porque eu tenho dúvidas a respeito do posicionamento dos professores em geral. Se eles acham confortável e vantajoso receber a coisa mastigada para ir lá e fazer só, sabe? Eu acho que assim, eu acho que tem os dois lados. Eu acho que sim, tem professores que são mais, estão mais naquele lugar ali de comodismo, enfim. Só que aí eu acho que vai muito também da coordenação, da direção de engajar esses professores. Porque aí eu acho que tá o pulo do gato, Sim. sabe? Uhum. Porque quando você engaja os professores, né, que você tem aquela conversa, que você fala realmente sobre os benefícios daquele trabalho, porque muitas vezes eles vão fazer aquilo por fazer, sem saber por Mas eu tô, que tô que achando que você está vai. usando neurociência até para isso. Mas na verdade, se você não explicar para os professores do porquê que você está fazendo aquilo, né? É igual, vou dar um exemplo. Por que você vai apresentar a obra de literatura? Por quê? Você tem que conversar com eles. Por que e como que aquilo se dá, né? Aquele processo. Porque senão você não vai ganhar aquele professor, sabe? Então, eu acho que assim, eu acho que tem os dois, mas eu acho que vai muito também, assim, do sistema que a escola impõe, né? E também desses sistemas de ensino. Porque o sistema de ensino, o certo seria ele proporcionar isso para as escolas e para os professores, essas ferramentas onde ele engaje esses docentes, Sim. né? E que é o que não acontece. No caso Dá por dar, né? no caso desse trabalho que você está fazendo com as escolas, que são municipais, né, nessa faixa etária que você está São trabalhando, municipais. e são elas que procuram a editora ou é um trabalho mais ativo da editora oferecer? É um Porque a trabalho. minha pergunta é: o que você acha que é o clique que faz, por exemplo, uma secretaria de educação adotar um programa de leitura É um com formação trabalho. de professores e tal? É um trabalho da editora mesmo, Tá. da editora, de acreditar na educação e de acreditar, né, o CEO, o meu CEO, o Marcos, ele fala muito sobre isso, assim. É uma pessoa que veio de lá de baixo, né, e ele acredita muito na educação. E ele fala, eu quero aquilo que motiva, né, a gente lá na editora eu quero proporcionar que essas crianças possam imaginar a partir dos livros, né, que eles possam sonhar e que eles tenham uma vida melhor a partir dessa literatura, a Muito partir bom. desse sonho, né. Então é um trabalho realmente que a editora faz para procurar essas secretarias, para a gente poder ir atrás, né, de oferecer e proporcionar isso para essas crianças, né. Muito legal. Então, assim, são livros realmente de qualidade. A gente está com um selo novo agora, que são habilidades, é um selo voltado só para habilidade Que socioemocional. legal, legal. Então, assim, como que a literatura pode proporcionar isso para as crianças, né? Então, a gente tem algumas temáticas, assim, que são importantes, porque nada melhor do que a literatura onde a criança possa se enxergar, né? E falar Lógico. assim, nossa, porque muitas vezes ela pode não viver aquilo. Mas tem uma frase que eu gosto muito que é assim: a literatura muitas vezes ela vem para abraçar o que a vida nos negou, né? Então, a gente proporcionar isso para uma criança numa rede municipal de uma cidade que é mais afastada, enfim, que não é muito beneficiada, né, com todos os Sim, programas do sim. governo, enfim, eu acho isso muito importante, assim, para nossa sociedade, né, de Muito bom. verdade. Então, são selos, né, são histórias realmente que fazem a criança se entender e se enxergar ali dentro daquela obra. Ou não, né, ou enxergar o outro, Sim. transformar, né, ter esse exercício realmente de empatia, que nada Muito bom. melhor do que a leitura
pra gente formar essa empatia, Com né? certeza. Pra construção de empatia. Conhecer histórias, personagens, narrativas, relações, né? Sim, Mesmo que sejam ficcionais, elas trazem sim. um elemento muito importante. É. Você acha que tem algum grupo de professores que não se beneficiaria do conhecimento de neurociência? Os especialistas? Ou você acha que realmente todo professor poderia aprender bastante e melhorar a sua prática com neurociência? Você é da bandeirinha do Neurociência para Todos? Eu sou da neurociência para todos, com certeza, e principalmente eu vou te contar uma coisa assim que eu tenho visitado muitos municípios agora, e o governo, ele tá com esse programa do Lei, não sei se você já ouviu falar, Sim. que é do Leitura para Educação Infantil, e ele é muito pautado em neurociência, Tá. muito pautado. E os professores de educação, acho que são professores de 4 e 5 anos que fazem essa formação, né? Me corrijam se eu estiver errada. Que são os professores ali realmente que estão que trabalham com essa faixa etária. E aí, eles estão tendo uma base legal sobre isso. Os outros professores, não. E é muito legal porque quando eu vou fazer formação para professores do Fundi 1, Fundi 2 e EJA, né? E educação infantil para berçário, sabe quem são os professores que mais ficam assim encantados com as propostas de perspectiva para a neurociência? Os professores de Fundo 2 e EJA. Ah, que louco. Eu acho, na verdade, que seria ao contrário. Eu pensava que seria o contrário. Mas é porque, no né? fundo, eles estão enfrentando desafios que, quem sabe, sejam até mais complicados do que os desafios da educação infantil e do Fundi 1, porque Sim. uma questão da motivação, do engajamento, É, e até mesmo dessa perspectiva da pessoa ter falhas, ter gaps, né? A garotada está chegando no Fundi 2 com muito gap, né? Com muita dificuldade. Então, sim. tudo que você puder oferecer ali de recurso para esse grupo, eles eu vão não- agarrar. Realmente eu não tinha pensado assim para esse lado. Mas o que eu faço, as estratégias que eu uso nas minhas formações, nos cursos, é como que a gente pode chamar a atenção dessa garotada. Porque aí eu sempre converso com eles, né? Eu falo assim, gente, atenção, né? A gente sabe que a atenção deles é reduzida. Eles passam por um processo, né? Converso um pouquinho sobre isso. E falo sobre o uso do celular, como eles são imediatistas. Então, como que a gente pode trazer realmente, ajudar, né? Trazendo a literatura como nosso aliado ali, como recurso para esse uso da tecnologia. Porque não adianta realmente... Eu acredito, Mariana, que não adianta a gente... Olha, eu entrando em coisas polêmicas. Não adianta a gente banir o uso do celular em sala de aula, porque não é isso que vai acontecer. Não é isso que vai dar certo. Eu fiz um vídeo recentemente, deu bastante confusão. Normal. Porque, primeiro que as pessoas falaram em proibir o celular na escola, né? Eu já acho isso, assim, um radicalismo bizarro. Por razões óbvias, né? Nós só vamos estimular as pessoas a levar esse celular de formas escusas lá para dentro. Exatamente. Vamos ter, né? Usar a cabeça, especialmente em vício, né? Quem está viciado ali naquele negócio vai dar seu jeito, né? Então, se as pessoas conseguem entrar que bom entendedor, minha palavra basta. Se as pessoas conseguem entrar em presídios com celulares, vão entrar em escolas também, né? Pode ter certeza. E na sala de aula, eu acho que você pode administrar os momentos em que esse celular pode, que outros momentos que esse celular não pode. E o mais legal do que não pode é não quero, né? Então, que tipo de oportunidade você pode criar na sala de aula? E aí as pessoas ficam, o professor agora tem que ser palhaço de cursinho e tal. Não foi isso que eu disse. Né? Aqui não é lugar de entretenimento. Não foi isso que eu disse. Né? É ser mais interessante. E é engraçado, porque parece que a educação acha que o certo é não ser interessante. Que o certo é ser difícil. Que o certo é as pessoas penarem. Porque elas serão merecedoras, entendeu? Eu acho isso muito louco, porque é quase que uma religião, assim, posta na escola, sabe? Mas aqui você pode falar do assunto polêmico que você quiser, porque a gente já está mais que acostumado com essa saraivada de haters por aqui. E aí é engraçado porque, assim, eu chego já falando por que os adolescentes, né, ou até mesmo as crianças, eles são muito viciados, né, nos vídeos de TikTok, enfim.
E aí eu explico a questão hormonal, as dopaminas, por que que eles são tudo muito rápido, então muitas vezes e também o que que causa aquela dependência, né? Porque você recebe muito estímulo, enfim. E aí os professores eles ficam maravilhados, eles falam assim: "Caramba, então é isso que acontece, por isso que eles estão tão presos isso aqui, né?", enfim. E aí também a gente puxa um pouquinho por esse lado da atenção. E aí, mediante isso, a gente traz algumas estratégias, como que a gente pode, então, trazer a literatura para isso, né? Então, Massa. aí a gente fala assim, gente, vocês já procuraram, né, em montar um podcast a partir do livro? Maravilhoso. Vocês já pensaram em fazer uma rede social a gente tem um livro lá que fala da trajetória de Santos Dumont, e ele fala mais sobre a frustração que Santos Dumont, né, viveu até chegar no 14 bis. Aí eu falo assim, vocês já imaginaram se a gente fizesse, então, uma bio do Santos Dumont? Se Santos Dumont fosse hoje, faz um Instagram pro Santos Dumont. Nossa. Vamos fazer um Reels, então, um book trailer, né? Ler o livro, vamos fazer um book trailer do livro. Então, assim, não é banir, né? É trazer o celular como seu aliado, que não adianta você proibir. Esse é o ponto. As pessoas acham que... Né? E assim, já tivemos tantas experiências já de que proibir não dá muito certo, né? Mari, mó barato receber você aqui. Acho que vocês também curtiram muito essa conversa, né? Cheia de provocações interessantes. E, de novo, mais uma pessoa que chega aqui e diz que neurociência é para todo mundo, especialmente para os professores. Prazer receber a Mariana por aqui. Espero que você volte mais vezes. Se você que está por aí, não esquece, tem que curtir, tem que compartilhar, tem que virar membro do canal, tem que dar um valeu para esse time incrível que toca o Nada Trivial para vocês, não é isso? Com som, imagem, direção, pós-produção, tudo em altíssimo estilo. Então, olha aqui, ó, que timaço incrível, que para você dar uma força não valeu. E Mari, você é de casa, volte sempre, viu, querida? Obrigada, adorei. Para vocês, ó, até o próximo. Obrigada, Valeu. tchau, tchau.